Vou conversar com o ginecologista e obstetra Fábio Eugênio sobre as possibilidades da reprodução humana hoje. Tudo bem? Tudo bem, bom dia. Esse é um assunto que volta sempre aqui nos nossos papos sobre saúde da mulher, enfim. E o que eu tenho percebido é que mesmo hoje há casais que têm dificuldades para chegar até uma conclusão, mesmo eles, de que é preciso um tratamento mais correto, com pormenores de exames, enfim. Isso. Então, como é que eles chegam a uma conscientização de que eles têm dificuldade Bom, de ter filhos? Eu acho que a gente tem duas faces desse problema que você está colocando, Maísa. Em primeiro lugar, assim, as mulheres, de um modo geral, elas estão deixando para engravidar um pouquinho mais tarde hoje em dia, tá? Que elas estão querendo estudar, se formar, se inserir no mercado profissional para depois ter o seu primeiro filho. E a gente sabe que um fator primordial em reprodução é a idade, principalmente da mulher, porque é a idade do óvulo. Quanto mais nova a mulher tenta engravidar, mais fácil ela consegue engravidar. Então, de um modo geral, a gente tem notado um aumento da procura do especialista em reprodução humana por esse motivo. Como a mulher está adiando um pouco a maternidade, ela está encontrando, às vezes, um pouco de dificuldade para engravidar. Então esse é um lado do problema. Agora, o lado bom é que a gente pode dizer com tranquilidade que hoje em dia, pelo avanço da especialidade de reprodução humana e das técnicas em geral de investigação e de tratamento do casal infértil, a grande maioria dos casos, a grande maioria dos problemas a gente consegue resolver. Às vezes com métodos mais simples, às vezes com métodos mais sofisticados. Existe desde aqueles casos em que uma simples indução de ovulação resolve, ou algum procedimento cirúrgico básico, até aqueles casos em que a gente precisa recorrer à fertilização in vitro, que é o bebê de proveta. Então tem todo o espectro do problema. Certo. Mas o casal, você está perguntando especificamente quando é que o casal deve se preocupar. Normalmente, casais jovens em que a mulher tem até 30 anos, eles podem ter 1 ano de vida sexual sem nenhuma proteção contraceptiva, que a gente considera um tempo normal, até 1 ano que o casal tenha. Após os 30 anos, quando a mulher tem mais de 30 anos, principalmente quando está se aproximando dos 35, a gente recomenda que esse prazo de espera se reduza a 6 meses. Certo. E a partir daí ela já procura um especialista. Muito bem. A partir disso nós vamos para as perguntas dos nossos amigos e amigas. Já tem a pergunta da Gisele do João 23, mas eu vou abrir aqui o telefone que já tem gente na fila. Alô, quem fala? Alô? Oi, pois não, como é seu nome? Meu nome é Leandra. Oi, Leandra, você tem dúvida sobre esse assunto? Tenho. Há 2 anos eu tô junta e eu não consegui engravidar. Eu fui fazer um exame, o ginecologista falou que eu não consegui engravidar. Porque tem um cisto. Tem o quê? Cisto. Cistos. Policisto. Ah, certo. Policistos. E ele falou que você não pode engravidar. Foi. Foi esse o veredito. Mas eu fui em outro médico e ele falou que isso é besteira. Pois é, nós temos conversado muito sobre esse assunto aqui no nosso Saúde da Mulher. O que o senhor poderia dizer? É verdade, na realidade eu acho que a Leandra tem o que a gente chama de síndrome dos ovários policísticos, que é uma disfunção hormonal extremamente comum. Tá? Muito comum. E é também uma das mais simples da gente tratar em termos de infertilidade. Então, Leandro, eu posso te dizer assim que se você tem ovário policístico, você tem um distúrbio de ovulação, mas com medicações que possam estimular a ovulação, possam corrigir esse distúrbio, você vai poder engravidar tranquilamente, sem nenhum problema. Por exemplo, assim, eu sei que é complicado dizer isso, eu acho até que eu nem deveria fazer essa pergunta, porque isso pode incutir mas, por favor, esperanças nela. E, em termos de porcentagem hoje das mulheres com policistos, o que seria? Dizer, você pode engravidar, você tem tantos por cento de chance para engravidar? A droga mais simples que a gente usa, que é o citrato de clomifeno, que muitas mulheres conhecem, é o Clomid, é o Indux. Eles, nas pacientes que estão com dificuldade para ovular pelo ovário policístico, em 80% dos casos elas ovulam com a medicação, e em até 50% dos casos elas engravidam. E só com essa medicação? Só com essa medicação que é a mais simples. E as que não engravidam com essa medicação mais simples, existe a gonadotrofina, existem outros tratamentos, como inseminação, fertilização. Então, a grande maioria dos casos consegue se resolver. Então, Leandra, você viu, são ótimas as suas chances, né? Vá à luta. Mais uma pessoa na linha antes da pergunta da Gisele. Alô, quem fala? Bom dia. Oi, bom dia. É a Rejane. Oi, Rejane, você tem pergunta? Tenho. É porque eu tava com 3 anos que eu tento engravidar e eu fui pro médico e ele disse que eu tinha ovários micropolicísticos. Mesmo caso da Leandra. Isso. Aí eu fui pra outro médico, ele disse que eu não tinha isso, que eu não tinha nada a ver com eu, jamais eu tive isso e eu não consegui engravidar.
E agora, doutor Fábio? Bom, Regiane, lógico que a gente teria que investigar o teu caso especificamente, mas assim, a síndrome dos ovários policísticos, às vezes, é um diagnóstico que ele é superdimensionado, ou seja, ele é dado mais vezes do que realmente existe, né? A gente considera hoje que para afirmar que a mulher tenha síndrome dos ovários policísticos, ela tem que ter pelo menos uma disfunção ovulatória, ou seja, ciclos irregulares, e nos exames confirmar que ela não está ovulando. Meses às vezes 2, 3 meses sem menstruar, exatamente. O ultrassom, né, o exame ultrassonográfico, o ultrassom transvaginal, tem que mostrar os ovários aumentados e com vários microcistos periféricos. E ela também muitas vezes tem que ter sinais ou sintomas clínicos de hiperandrogenismo, por exemplo, acne, excesso de pelos corporais na mulher. Então a gente tem que ter pelo menos 2 desses 3 fatores que eu citei para a gente diagnosticar a síndrome. Certo. Então às vezes causa confusão até entre os ginecologistas você dizer, confirmar se uma paciente tem ou não. Até porque, apesar de ser extremamente simples, como a gente comentou, mas e fácil até de tratar, mas ainda é um pouco estigmatizante você dizer para a paciente que ela tem síndrome dos ovários policísticos. Haja visto assim, 2 clientes que ligaram, são as duas, né, voltaram ao mesmo tempo. 100% dos casos, né? Então, querida, volta aí ao médico e pede para investigar melhor, né?